Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou, pela cruz me amou, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz Jesus me amou. Pela cruz, pela cruz. Graça e paz, irmãos. Graças a Deus. Hoje, 21 de junho de 2020. Mais uma vez, temos que repetir, o templo fechado, mas a igreja do Senhor, eu e você, a igreja continua aberta, ativa, para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos pedir a Deus que, apesar de
mais de 90 dias que nós estamos separados fisicamente, nós temos por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo livre acesso ao Pai. Aonde você está aqui, aí, aliás, no sofá da sua casa, aonde você está vendo e ouvindo essa transmissão, vamos adorar esse Deus nesta noite. Vamos ouvir a sua voz, vamos ouvir a sua santa palavra que nos alimenta. Vamos orar, irmãos, nesse momento. Ó Deus bondoso, Deus misericordioso, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Tu viestes a este mundo, derramaste teu precioso sangue, Senhor, mas nos destes livre acesso, Senhor. Muito obrigado por isso. Que nesta noite nós possamos estar ouvindo a tua santa palavra para a nossa edificação. Que possamos crescer, que possamos, Senhor, ser moldados pelo teu Espírito. Que a tua palavra possa penetrar, Senhor, nos corações que vão ouvir esta mensagem, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma semana, Senhor, nós estamos aqui debaixo da tua graça, preservados, Senhor, todas as nossas necessidades supridas. Nós te somos gratos, Senhor. Recebe o nosso louvor, todos os cânticos que serão entoados nesta noite, que possa chegar como aroma suave diante de ti. E que tudo que formos fazer, Senhor, sejam pensamentos, palavras e ações, sejam para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Abra sua Bíblia, livro de Jonas. Jonas, capítulo 2. A oração de Jonas. Jonas se encontrava no ventre daquele peixe. Vamos orar ao Senhor, vamos ler. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Pois me lançastes nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizestes a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. O Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém, irmãos, graças a Deus por isso. Atentem para o versículo de número 4. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Que bênção, irmãos. Como fiz a introdução, com o sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo, você tem livre acesso ao Pai, em qualquer lugar que você esteja. Aí na sua casa, com sua família, com seus entes queridos, todos nós temos livre acesso ao nosso Deus. Graças a Deus por isso, irmãos. Então vamos orar, vamos estar orando, pedindo mais uma vez, orando ao Senhor, dessa feita uma oração de contrição, mais uma semana, mais 8 dias que estamos nas nossas casas, na nossa lida. Não sei se você está trabalhando, alguns de nós estamos trabalhando, mas todos nós
já tivemos a graça de estarmos preservados juntamente com os nossos familiares. Vamos orar ao Senhor. Muitas vezes estamos pecando pela omissão, pecando por nós não estarmos confiando de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento nesse Deus que, como acabamos de ler, devemos oferecer sacrifícios de agradecimento, palavras de agradecimento. Se nós soubéssemos, irmãos, todas as dádivas que o Senhor já nos proporcionou, tudo que Ele nos livrou, nós só teríamos palavras de gratidão para expressarmos. Mas, irmãos, vamos estar colocando diante de Deus as nossas dificuldades, as nossas debilidades. Vamos interceder ao Senhor nesse momento. Ó Pai, Pai bondoso, Pai misericordioso, Tua palavra, Senhor, nos afirma, nos garante que as Tuas misericórdias, elas se renovam todos os dias, Senhor. Todos os momentos das nossas vidas, nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, porque não é dádiva nenhuma que nós temos, não é dom, Senhor, mas foi pelo Teu amor, Senhor, que Tu nos escolhestes. As nossas falhas, a nossa natureza decaída, pecaminosa, Senhor, muitas vezes faz separação, Senhor, da Tua pessoa santa e digna de receber todo o nosso louvor. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia da nossa cidade, tem misericórdia, Senhor, desta nação. Ó Pai, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia da nossa cidade, Senhor, aqui em Santa Rita, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia da Tua igreja, que muitas vezes tem confiado em homens, tem confiado nos seus recursos. Pai, tem misericórdia das nossas vidas. Nos ajuda, assim como Jonas, a termos essa consciência, Senhor. Termos esse temor santo de não estarmos mais diante da Tua presença. Pai, muitos de nós têm negligenciado, têm, Senhor, deixado de lado a Tua palavra, a oração, Senhor, os meios de graça que Tu nos proporcionaste para que pudéssemos ter relação, comunhão contigo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a começar em mim, Senhor, a todos que fazem a igreja presbiteriana em Santa Rita e a Tua igreja espalhada por este mundo, por nossa cidade, a buscar, Senhor, buscar de coração contrito, Senhor, ajoelhados diante de Ti. Recebe a nossa oração nesse momento. Assim nós te oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos. Bem, irmãos, vamos, como temos feito sempre, vamos ver o nosso catecismo de Heidelberg. Hoje, as perguntas 31 e 32. Acompanhe. Pergunta de número 31. O nome Cristo significa ungido, porque Jesus tem também este nome? Resposta. Porque Ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre, nosso único sumo sacerdote e nosso eterno Rei. Como profeta, Ele nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Como sumo sacerdote, Ele nos resgatou pelo único sacrifício de seu corpo e continuamente intercede por nós junto ao Pai. Como Rei, Ele nos governa por sua palavra e Espírito e nos protege e guarda na salvação que Ele conquistou para nós. Pergunta de número 32. Por que você é chamado de cristão? Porque pela fé sou membro de Cristo e por isso também sou ungido para ser profeta, sacerdote e rei. Como profeta, confesso o nome dele. Como sacerdote, ofereço minha vida a ele como sacrifício vivo de gratidão. E como rei, combato nesta vida o pecado e o diabo, de livre consciência,
e depois, na vida eterna, vou reinar com ele sobre todas as criaturas. Amém. Graças a Deus por isso, irmãos. Vamos continuar adorando o nome do Senhor desta feita, através dos cânticos. Convido o Ministério de Louvor que tem a oportunidade nesse momento. Graça e paz, amados. Nós vamos louvar a Deus e agradecemos a Ele por mais essa oportunidade de estarmos juntos, engrandecendo o seu nome. Juntos, aonde quer que estejamos, pois somos igreja do Senhor, somos povo do Senhor, e Ele é o nosso Deus, e nele nós somos um. Vamos adorá-lo e declarar que estamos firmes nas promessas do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com o canto do nosso inário, canto de número 177. Do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua luz, cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Que nós estejamos assim, sempre firmes nas promessas de Jesus, o nosso mestre. E a Ele, pois, seja a glória, seja a honra, seja o louvor e a adoração.
geração em geração Ele é Deus. E a Ele sempre a glória, a Ele sempre a majestade, o poder. Todas as coisas estão debaixo da sua graça, da sua mão potente, da sua soberania. Nós vamos continuar declarando que Ele é exaltado, o Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é exaltado entre as nações. toda a terra, Ele é exaltado. Ele é o nosso Deus, o Deus que nos consola, o Deus que está conosco todos os dias, que tem suprido cada uma das nossas necessidades, o Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso, que nos ama de forma incondicional. Nós louvamos a Ele porque Ele é o Rei das nações, o Rei do universo, e todas as coisas estão no controle da sua mão. Não é porque nós estamos só mencionando palavras soltas, mas a sua palavra, a Bíblia Sagrada, nos garante que todo o controle, tudo está nas mãos do nosso Deus, o Rei das nações. Tuas obras
das nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Graças a Deus por esses cânticos que honraram o nome do Senhor. Irmãos, é com grande satisfação que mais uma vez, o pastor, como todos sabem, já chegou na Bahia, graças a Deus. E mais uma vez o reverendo Cleiton nos agracia com sua presença, vai pregar a palavra do Senhor nesta noite. Nós somos muito gratos. Convido o reverendo Cleiton para assumir a palavra nesse momento. Saúde, irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria estar mais um domingo aqui com os irmãos. Da última vez que estive falando para os irmãos, também neste meio aqui de transmissão, foi no aniversário da igreja e para mim foi uma honra poder pregar naquele dia. E estou aqui novamente, a pedido do reverendo Jack Marcel, para estar compartilhando com os irmãos um pouco do Evangelho. Vamos abrir as nossas Bíblias então no Evangelho de Marcos, capítulo número 1, e nós vamos ver dos versos de números 1 a 15 da palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versos de números 1 a 15 da palavra do Senhor. Vou aguardar um pouco para que você possa abrir o texto sagrado. Espero que você já tenha encontrado. Então vamos acompanhar a palavra do Senhor. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam.
Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez para meditar no teu santo evangelho, na tua palavra, Senhor. Rogamos a tua graça neste momento e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos constranger, possa nos ensinar, possa nos consolar nesta noite, Senhor. E isso nós te pedimos, Senhor, descansando e confiando no Senhor. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Você gosta de receber boa notícia? Uma boa notícia? Ou melhor, o que é uma boa notícia? Talvez você possa pensar que este é um conceito bem relativo. O que é uma boa notícia para uma pessoa pode não ser uma boa notícia para outra. E, de fato, isso acontece. Recentemente, por ocasião deste momento, né, de isolamento, os grupos no WhatsApp não pararam. E eu recebi, né, uma mesma notícia em um grupo e em outro grupo. Esses grupos possuíam pessoas diferentes. E a forma como as pessoas reagiram em um grupo era bem diferente de como reagiram em um outro grupo. Uns acreditavam que aquela notícia era boa, outros acreditavam que aquela notícia era ruim. E outros ainda acreditavam que aquela notícia era uma fake news, uma notícia falsa. Pois bem, nos parece que esta questão de ser boa notícia é bem relativo. Mas será que existiria uma notícia que fosse boa para todos? Que todos ficassem felizes e dissessem: essa aqui é uma boa notícia? Como, por exemplo, surgiu uma vacina para o coronavírus. Será que esta notícia seria uma boa notícia para todos? Todas as pessoas do mundo encarariam essa notícia como uma boa notícia? Ou alguns não gostariam dessa notícia? Nós não sabemos. Mas o que caracteriza uma notícia boa é se ela, primeiro, é verdadeira, ela não é uma fake news, ela não é falsa, ou se essa notícia ela é ampla, ela abrange todas as pessoas. Se essa notícia ela é boa para todas as pessoas e ela é uma notícia verdadeira, então ela é uma boa notícia. Em 2 Samuel, capítulo 4, verso 10, Davi fala sobre o moço que trouxe a notícia que Saul estava morto, Saul, aquele que perseguiu Davi. E ele diz que aquele moço trouxe para ele uma boa notícia. Trouxe para ele a palavrinha grega, utilizada na versão grega do Antigo Testamento, é euangelion, que para nós é conhecida como evangelho. É essa palavrinha que Davi usa ali. Aquele moço trouxe uma boa notícia. Só que aquela boa notícia não foi muito boa para Davi, porque Davi chorou bastante pela morte de Saul. E para aquele moço que trouxe também não foi uma boa notícia, porque aquele moço acabou morrendo. Então nos parece que até mesmo a palavra grega utilizada, euangelion, né, evangelho, que é traduzida por boa notícia, no Antigo Testamento tem essa relatividade de ser bom para um e bom para outros. Mas aqui no Evangelho de Marcos, o nome eu já falei, Evangelho de Marcos, ele inicia no primeiro verso do nosso texto, falando exatamente sobre evangelho, princípio do evangelho, princípio da boa notícia. Que evangelho é esse que Marcos está falando? Será que o euangelion, a palavra que ele usa aqui grega, que é a mesma, é como se ele estivesse falando a Davi, como Davi falou? Uma boa notícia que é relativa, é boa para um, mas pode não ser boa para outro? É possível que não. A palavra evangelho aqui utilizada, e no contexto em que ela se utiliza, ela nos lembra claramente como o profeta Isaías tratou sobre evangelho. Nós vamos notar que na sequência do texto aqui, por exemplo, no verso 2 do capítulo 1 de Marcos, Marcos já vai chamar o profeta Isaías para descrever este evangelho. Ele vai chamar o profeta Isaías. E nós vamos perceber, então, que o conceito de evangelho, ou de boa notícia do profeta Isaías, é um conceito único e que seria boa notícia para todos.
Marcos, neste início aqui, neste momento, neste primeiro trecho, versos 1 a 15, que nós acabamos de ler, ele começa falando do Evangelho e termina falando do Evangelho. Se você observar o verso 1, começa princípio do Evangelho de Jesus. Se você observar o verso 15, termina exatamente credes no Evangelho. É como se essa perícope, né, essa porção da palavra, ela estivesse cercada exatamente do conceito principal do Evangelho de Marcos, que é o Evangelho, a boa notícia. Não é uma boa notícia, mas é a boa notícia. Aquela boa notícia. Por isso, então, eu queria pensar com os irmãos hoje sobre a melhor notícia que nós poderíamos receber. A melhor notícia que nós poderíamos receber. E esta notícia é exatamente o Evangelho. E antes de entrar no texto, eu gostaria de falar um pouquinho do contexto aqui, para que você possa se familiarizar com o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, esse trecho aqui que nós vimos, é o prólogo dele, é a introdução. Assim como o capítulo 1 de João, né, versos 1 a 18, é o prólogo de João, né, é uma introdução que ele faz para todo o livro. Aqui em Marcos, os versos 1 a 15 é exatamente o prólogo. Aqui ele condensa, ele dá uma introdução do que ele vai falar durante todo o livro de Marcos. E o Evangelho de Marcos provavelmente foi escrito entre a década de 50 e 60. E isso nos mostra que foi o primeiro dos evangelhos a serem escritos. E isso é bem possível que ele tenha sido o primeiro. O nome Evangelho aparece logo no início, diferente de Mateus, de Lucas e de João. O autor do Evangelho de Marcos provavelmente era alguém que tinha muito contato com o apóstolo Pedro. Alguns apontam que seria o João Marcos, né, que também tem contato com o apóstolo Paulo, mas que é bem próximo do apóstolo Pedro. O que nos leva a entender que talvez ele tivesse proximidade com o apóstolo Pedro é que a estrutura do Evangelho de Marcos é uma estrutura bem semelhante ao sermão de Pedro em Atos capítulo 10. Se você for lá para Atos capítulo 10, dos versos de números 36 a 40, você vai ver ele falando, e a estrutura é quase a mesma estrutura. A gente pode fazer uma comparação ali entre a estrutura do Evangelho de Marcos. Então é bem possível que esse João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, fosse bem próximo do apóstolo Pedro. E há uma probabilidade muito grande mesmo, que este Evangelho tenha sido escrito em Roma e escrito para os gentios. Ele não faz muitas citações do Antigo Testamento e é muito simples no que ele fala, muito direto. Não existe argumentos muito complicados que um judeu deveria saber. Então é como se ele estivesse falando para os gentios. Essa é uma informação muito importante, porque nos ajuda a entender o Evangelho de Marcos como um todo, como uma linguagem bem simples e direta. Ele é bem sintético, ele resume as narrativas de forma bem rápida, diferente do Mateus e do Lucas. E quando nós agora entramos no texto, o primeiro verso introduz o nosso trecho aqui. Não só isso, mas introduz todo o livro. E nesse primeiro verso, nós começamos com o princípio do Evangelho, da boa notícia. Ele já começa falando de boa notícia. E como eu falei para vocês, essa boa notícia, é possível que Marcos tenha tirado essa ideia lá de Isaías. Isaías 40, por exemplo, no verso de número 3 aqui de Marcos 3, ele vai citar Isaías 43. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, tá? Mas, no início, quando ele fala evangelho, essa palavra evangelho aparece também em Isaías 40. Não é uma coincidência isso? E aparece em Isaías 40 no verso 9, quando diz: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis, aí está o vosso Deus. Aquela mensagem, eis, aí está o vosso Deus, é chamada de Evangelho, que aqui na nossa versão área é traduzido por boas novas, lá em Isaías 40, verso 9. Em Isaías 61, verso 1, que é exatamente o texto que Jesus lê quando está na sinagoga, diz o seguinte: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade
os algemados. Veja, irmãos, o evangelho aqui é este que é proclamado em Isaías 40, verso 9, e em Isaías 61, verso 1. É exatamente a pregação de Deus está aqui. Deus está vindo para falar ao seu povo. Isso é uma boa nova, e uma boa nova única, e boa nova para todos, porque todos nós estávamos perdidos, se não for o evangelho. O prólogo ainda, né, esse verso 1, identifica esse evangelho, né? A palavra aqui é o Evangelho Jesus Christos, ou seja, o evangelho Jesus Cristo, né? Ou você pode traduzir literalmente o evangelho Jesus Cristo ou o evangelho de Jesus Cristo. Cristo aqui é o ungido, o Messias, aquele que teria a tríplice unção, que seria rei, sacerdote e profeta. Essa é a palavra que é traduzida por Cristos aqui, né? E é muito interessante porque nós podemos olhar para o Evangelho como sendo o Evangelho sobre Cristo, porque Cristo é o Evangelho, ou o Evangelho professado por Cristo. É como se o Evangelho prega o próprio Evangelho. Porque a forma que nós olhamos para esse texto e a construção dele na língua grega denota que o próprio Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, é o Evangelho. A expressão que ele termina o verso aqui, Filho de Deus, talvez seja a expressão que mais esclarece a forma como Marcos vai tratar durante o restante do livro, tratando ele como Filho de Deus. Então, aqui nós temos uma identificação clara, é uma boa notícia, porque Deus está vindo, só que ele vem na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Messias, que é Jesus, e que ele é o Filho de Deus. Esse é o ponto aqui da identificação do Evangelho. Essa é a identificação do Evangelho no verso 1. Nos versos 14 e 15, peço que você vá com seus olhos para lá, nós vamos ver que depois que João é preso, Jesus, que já teve este Evangelho, né, que é o próprio Evangelho, e ele já foi comprovado aqui na estrutura de Marcos, então ele começa a pregar o Evangelho. E é interessante que ele não usa apenas a palavra evangelho aqui. No verso 14, veja você, que a expressão diz que Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. O evangelho de Deus, a boa notícia de Deus. Não é qualquer boa notícia, mas é a boa notícia de Deus para as nossas vidas. E essa é a melhor notícia que nós poderíamos receber, o evangelho. E a mensagem de Jesus é muito clara, quando no verso 15 ele diz 4 coisas importantes. Primeiro, o tempo está cumprido. A promessa foi cumprida, o evangelho chegou. O reino de Deus está próximo. Cristo agora vai implantar o reino de Deus na terra. Arrependei-vos, relacionado à preparação, à pregação de João Batista. E credes no evangelho. Creia na boa notícia. Creia na veracidade da boa notícia. Creia na amplitude da boa notícia. Porque esta não é uma fake news. Essa é sim uma boa notícia, é uma good news, é uma boa notícia. E o que acontece então, pastor, dos versos 2 a 13 da palavra do Senhor? Os versos 2 a 13 vai exatamente caracterizar ou qualificar esta boa notícia. E ela vai caracterizar de 4 formas, e é aqui que eu queria pensar com vocês. Primeiro, os versos 2 a 5 vai nos mostrar que o Evangelho é o Evangelho prometido. Versos de números 6 a 8, nós vamos ver que o Evangelho é um Evangelho anunciado. Versos de números 9 a 11 vai dizer que o Evangelho é um Evangelho autenticado. Versos de 12 a 13 vai dizer que este Evangelho, que é Jesus, é um Evangelho testado e aprovado. Então, se nosso Evangelho ele é o prometido do Antigo Testamento, ele é o anunciado pelo precursor, ele é o autenticado pelo próprio Deus, e ele é o testado e aprovado, então este Evangelho é a boa notícia que nós devemos olhar sempre para ela. Então, vamos ver essas 4 qualificações aqui da palavra do Senhor. A primeira delas, o Evangelho é prometido. Eu falei para os irmãos que o Evangelho de Marcos não tem muitas citações do Antigo Testamento. Ele tem algumas, mas não são muitas. E ele só utiliza em lugares muito importantes, porque ele está falando para gentios. Então, não há por que
fazer como Mateus faz, por exemplo, que em todo instante ele cita, porque no Antigo Testamento disse isso. Então, somente nos momentos importantes, onde o evangelista Marcos ele quer certificar alguma coisa, ele usa o texto do Antigo Testamento. E é interessante que ele aqui usa, no verso 2, dos versos 2 a 5. Ele começa logo dizendo, conforme está escrito na profecia de Isaías. Ele chama Isaías. Nós já vimos que ele tem em mente o profeta Isaías, porque o profeta Isaías falava da boa notícia. Daquela boa notícia que não tem relatividade, que não é boa para um e boa para outro, mas é boa para todos, porque é a boa notícia de Deus, é o evangelho de Deus. E aqui ele fala sobre este evangelho, e ele diz o seguinte, que lá a profecia de Isaías diz o seguinte, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui é a citação de Isaías 40, como eu já falei para vocês, Isaías 43. Mas não apenas dela. O início, o primeiro verso, o verso 2, nos parece que é uma junção de Êxodo 23, 20, que fala do anjo que vai diante da tua face, com Malaquias, capítulo de número 3, verso 1, que diz, prepara o teu caminho. Já o verso 3 é exatamente Isaías 40, verso 3. Esse texto de Isaías 40, verso 3, ela é fundamental para a gente entender o Evangelho, porque ele aparece nos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai citar esse verso 3 aqui. Identicamente, vai citar esse verso 3. Nos mostrando o precursor, aquele que viria antes. Uma voz que clamaria do deserto, seria o precursor para a vinda do Evangelho, a vinda de Jesus Cristo. Ele seria o precursor. Então, se ele já está ali operando, é porque quem vem depois dele é o Evangelho. Então, nós temos uma promessa se cumprindo aqui. Então, isso nos mostra que o Evangelho ele é um Evangelho prometido no Antigo Testamento. E aqui, irmãos, nós podemos chamar a atenção para um detalhe muito importante quando nós estudamos a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles andam alinhados e eles falam acerca de Cristo Jesus. Alguns que entendem o Antigo Testamento como algo totalmente à parte, alguns não gostam nem de ler o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão alinhados. Um é a continuidade do outro. O Antigo Testamento apresentava as coisas em sombras. O Novo Testamento apresenta o cumprimento das coisas do Antigo Testamento. Nós temos uma continuidade entre Antigo e Novo Testamento que nós devemos atentar muito para isso. Aqui nós temos que Cristo, que é o Evangelho, é aquela boa notícia que era prometida por Isaías 40, verso 9. Ó Sião, anuncia a boa notícia. Jerusalém, ouve. Deus está aí. Veja, irmãos. A preparação, João Batista, que é o porta-voz, como é que ele prepara então? Como é que essa voz prepara para a vinda do Evangelho? Veja você, verso 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Veja, irmãos, João Batista, que foi o prometido, ele chegou pregando e preparando o caminho. Ele é a voz que clama do deserto. E ele prega o quê? Arrependimento. A promessa de que Jesus viria, de que a boa notícia seria dada, é precedida por uma voz que clama no deserto, e essa voz clama por arrependimento. Mostrando que o arrependimento precede a vinda do Evangelho, precede a crença no Evangelho. Veja você no verso de número 15, quando Jesus está pregando o Evangelho, o verso 15 diz que ele diz primeiro, arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeiro se arrependa e depois creia no Evangelho. Isso só mostra um reflexo claro de que a prática de João Batista de pregar o arrependimento para a remissão dos pecados, e confessar os seus pecados, é o que diz o verso 5. Eles estavam confessando os seus pecados e eram batizados por ele.
Esta prática que precedia a vinda, era a voz que clamava no deserto, essa prática que precedia a vinda de Jesus, ela também deve preceder a nossa crença no Evangelho. Então, como é que eu me certifico que de fato eu estou crendo no Evangelho, quando de fato na minha vida já há um arrependimento pelas coisas ruins que acontecem? Este é um ensinamento muito claro nesse texto. Se em primeiro lugar nós temos que o Evangelho ele é garantido porque ele foi prometido no Antigo Testamento e o seu precursor já veio. Em segundo lugar, o Evangelho ele é anunciado. Uma boa notícia só é boa notícia se ela for anunciada. Se ela não for anunciada, ninguém nunca vai ouvir a notícia e não vai usufruir da boa notícia. Mas veja o que acontece aqui, versos 6 a 8. O Evangelho é anunciado. Nós temos no verso 6 a descrição de João Batista, que ele tinha algumas características peculiares, ele usava roupas meio que estranhas, né? Uma moda diferente de João Batista aqui, mas uma moda semelhante à moda de Elias, do profeta Elias, mostrando que essa voz, né, que clama no deserto, e que o próprio Marcos faz uma conexão aqui com o texto de Malaquias, no verso 2, como eu falei para vocês, é exatamente o Elias que é falado lá em Malaquias, que ele viria. Então, existem algumas semelhanças entre João Batista e Elias. E aqui, esse detalhe aqui na roupa de João Batista é exatamente para fazer essa semelhança, para vermos o cumprimento da promessa de que o Evangelho viria. E após descrever esses detalhes acerca de João Batista, nos fala acerca da sua pregação. A sua pregação era uma pregação de arrependimento, mas a sua pregação também era uma pregação do próprio Evangelho. Ele anunciava que ele viria, que Jesus viria, alguém que era maior do que ele. Ele diz, verso 7, pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Veja, irmãos, ele anuncia o Evangelho, além de anunciar o arrependimento, ele anuncia o Evangelho que vai vir. João Batista nos mostra aqui que este Evangelho é poderoso. Ele é mais poderoso do que eu, é o que João Batista diz. João Batista diz que ele é digno. E ele é tão digno que o próprio João Batista não é digno de desatar as suas sandálias. Veja, irmãos, o texto continua dizendo ainda que ele batizará com o Espírito Santo, mostrando que a obra que ele vai efetuar é diferente da obra que João Batista efetuava. Eu costumo dizer para os irmãos que eu posso batizar com água, para que todos os que estejam presentes vejam que aquela pessoa é uma nova criatura, que aquela pessoa foi mudada. Mas só quem pode mudar de fato o coração daquela pessoa é o Espírito Santo. Portanto, somente Jesus pode batizar com o Espírito Santo, pode mudar o coração, pode agir de modo sobrenatural. A pregação nós fazemos, o batismo com água nós fazemos, mas a obra interna só quem pode fazer é o Espírito Santo. Isso tem que ficar muito claro. E João está anunciando este Evangelho. E aqui nos traz umas lições muito importantes sobre o anúncio do Evangelho. Nós não podemos fazer a promessa, porque foi Deus quem fez a promessa, que é do primeiro ponto, mas nós podemos anunciar. Nós podemos imitar a João Batista anunciando o Evangelho. João anunciou o Cristo que viria. Nós temos que anunciar o Cristo que já veio. Ele é a boa notícia. Isso nós podemos fazer com relação a nossos amigos, nossos irmãos. Nós podemos compartilhar o Evangelho, nós podemos compartilhar os vídeos que falam do Evangelho. Nesses dias que a gente não está podendo sair de casa, né, dias de isolamento, a gente pode compartilhar por meio de mídias sociais. Mas quando simplesmente nós não temos ânimo para isso e nós ficamos inertes em casa, sem saber como eu posso evangelizar se eu não posso sair para outras pessoas.
Use os meios. Se o apóstolo Paulo estivesse nos dias de hoje, como disse o reverendo Elias Medeiros, ele usaria todos os meios possíveis para pregar o evangelho. Se tão somente esta pregação hoje, você compartilhar com uma outra pessoa que não conhece a Cristo, você vai estar fazendo um anúncio do evangelho. Você vai estar fazendo um anúncio do evangelho. E é isso que o texto nos chama. Quando olhamos para João Batista, vemos um exemplo daquele que não só foi o precursor do evangelho do Messias, da boa notícia, mas ele também anunciou a boa notícia. E é isso que nós devemos fazer, anunciar a boa notícia. E uma coisa também que esse texto nos deixa claro, irmãos, é que quando nós anunciamos a boa notícia, nós devemos ter uma coisa muito clara no nosso coração. É que a obra é do Espírito Santo. Lembre-se, nós podemos ainda batizar com água. Podemos pregar o Evangelho. Podemos dizer, arrependam-se e creiam no Evangelho. Mas só quem pode fazer a obra de mudar o coração é o Espírito Santo de Deus. E é nisso que nós devemos descansar. A boa notícia, que é boa para todos os homens, mas talvez não seja tão impactante para todos. Porque quando o Espírito Santo age, aquela boa notícia se torna impactante. Portanto, descansemos, irmãos, na obra do Espírito Santo, mas não deixemos de pregar a boa notícia, de pregar o Evangelho. Se, em primeiro lugar, o Evangelho é o prometido do Antigo Testamento, em segundo lugar, o Evangelho é o anunciado, em terceiro lugar, o Evangelho é autenticado. Jesus Cristo, que é o Evangelho que Marcos inicia, ele diz que ele é Jesus Cristo, ou seja, o ungido, e diz ainda que ele é o Filho de Deus, é o que está no verso 1. E aqui, nesse momento aqui, dos versos de números 9 a 11, nós temos que essas expressões agora são autenticadas pelo próprio Deus. São autenticadas pelo próprio Deus. Veja você o que diz os versos 9 a 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz nos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Que narrativa bela, irmãos. Jesus está sendo batizado por João. E de fato ele não precisaria ser batizado e se arrepender dos pecados, porque ele não tinha pecado. Outro evangelho vai dizer que ele fez isso para que fosse cumprido o que Deus tinha planejado para que acontecesse. Mas que ele não precisaria ser batizado. Mas naquele momento do batismo acontece algo maravilhoso. Algo que de fato nos chama a atenção. É que a expressão que aparece aqui em Marcos é bem diferente do que aparece em Lucas e em Mateus. A expressão aqui é chocante. Ele diz: viu os céus rasgarem-se. Os céus se rasgaram. É essa a expressão que aparece aqui. A palavra grega aqui que está aqui nesse texto, que é traduzido por rasgaram-se, é esquizo, que é uma tradução da palavra hebraica cara, que aparece exatamente em Isaías 64:1. Parece que Marcos estava com o livro de Isaías aberto. Isaías 64:1 nos diz o seguinte: oh, se fendesses, essa aqui é a palavra cara, né? Se rasgasse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. O profeta está orando e dizendo: se Deus rasgasse os céus e descesse. Era isso o que o profeta almejava. E o que nós temos aqui com Jesus é exatamente isso, irmãos. Os céus se rasgam, é essa expressão que utiliza aqui. E Deus desce. O Espírito Santo, que é Deus, desce como pomba sobre ele. O que nós temos aqui é que Jesus está, quando algo desce sobre ele ou sobre a cabeça dele, nós estamos falando de unção, nós estamos falando que ele foi ungido pelo Espírito Santo.
E aí vale lembrar de novo o texto de Isaías, né? 61, que falava exatamente: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas, o Evangelho. É o Espírito que desce sobre ele. E quando ele então é ungido pelo Espírito, né, nós temos exatamente a tradução da palavra Cristo, que é o que aparece no verso 1. A palavra Cristo significa o Messias, o ungido, aquele que tem a tríplice unção sobre ele. E é isso que acontece aqui. Nós temos a autenticação do céu de que aquele que está ali é o Cristo, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. Mas não apenas a autenticação de que Jesus é o Cristo, mas na segunda frase do texto, nós vamos ver a autenticação que ele é o Filho de Deus. Olha o que aparece agora no verso 11. Que foi ouvida uma voz do céu, o céu que se abriu, que desceu o Espírito como um pomba sobre ele. Agora vem uma voz do céu. E essa voz do céu diz: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Essa é uma autenticação clara de Yahvé, de Deus, do Senhor, de que aquele que está ali é o Filho dele. É o Filho de Deus. Veja como Marcos organiza esse trecho aqui, autenticando de forma divina que aquele evangelho, que Jesus que está ali, que é o evangelho, ele é o Cristo e é também o Filho de Deus. O que ele coloca no verso 1 agora, ele autentica nos versos 9 a 11. Esse é o nosso Cristo, irmãos. Esse é o nosso evangelho. É nele que nós cremos. Aquele pelo qual os céus foram rasgados e Deus desceu para dizer: Ele é o meu Filho. Esse é o evangelho que amamos, que nos deleitamos. Que glória maior, irmãos, do que esta, de contemplar no evangelho a beleza, a formosura e o esplendor de Cristo. Esse deve ser um anseio da nossa alma. Nesses dias em que passamos, em que tantas pessoas parecem que perderam o gosto pela vida e não se deleitam mais em nada, nós devemos nos deleitar no Evangelho do Senhor. Essa talvez seja uma lição muito clara nesse texto para as nossas vidas. Então, se em primeiro lugar este Evangelho, essa boa notícia, ela é prometida, em segundo lugar ela é anunciada, em terceiro lugar ela é autenticada pelos céus. Em quarto lugar, este evangelho, esta boa notícia que é o próprio Jesus, ela é testada e aprovada. Após ser anunciado que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo, o que vai acontecer agora? Jesus vai começar a pregar? Não. O evangelho de Marcos diz que o Espírito, aquele que desceu sobre ele, que ungiu ele, o Espírito, é o que diz o verso 12 e 13. Impeliu, levou ele, empurrou ele para o deserto. Ele agora vai passar pela parte do sofrimento. Essa é uma característica muito interessante do Evangelho de Marcos. Alguns comentaristas apontam que o Evangelho de Marcos, na verdade, é a narrativa da paixão de Cristo com a introdução longa. Só para vocês terem ideia. Porque vai tratar bem da paixão de Cristo ali, da parte da morte de Cristo, dos sofrimentos de Cristo. Portanto, essa é uma temática forte no Evangelho de Marcos. E aqui Jesus já começa a passar pelo sofrimento. Ele é impelido para o deserto. E não é por acidente, mas é porque o Espírito Santo impele ele. Ele agora vai ser testado. Ele vai ser testado e testado no mesmo teste em que o seu precursor, Adão, o pai da humanidade, passou. E assim como Adão, que teve que enfrentar Satanás, enganando a sua esposa Eva, Jesus vai enfrentar Satanás também, o enganador. E ele passa ali no deserto 40 dias, é o que diz aqui o texto de Marcos. E ele é tentado por Satanás. Marcos coloca um relato bem sucinto. Para Marcos, o que é importante aqui é que ele foi testado. Marcos não faz nenhuma menção acerca das tentações que ele enfrentou, como Mateus ou como Lucas. Mas Marcos vai bem direto. Ele estava em perigo, ele estava com as feras. Mas o finalzinho do trecho diz que
Ele foi tentado por Satanás, estava no deserto, estava 40 dias lá, estava com as feras, mas os anjos do Senhor, os anjos o serviram. Os anjos o serviram. Veja, irmãos, esse trecho final que diz que os anjos o serviam, é porque ele venceu a tentação. E nós sabemos do outro evangelho, de Mateus e de Lucas, que de fato ele venceu a tentação. Nós temos detalhes como ele venceu a tentação. Mas aqui está muito claro que os anjos chegam para servir ele exatamente depois que ele vence a tentação, ele vence a Satanás. E diferente de Adão, o primeiro que não venceu a Satanás, este homem, ele vence a Satanás. Este é o evangelho que é testado e aprovado. Nos parece, à luz do evangelho de Marcos, que Marcos narra um Cristo que veio ao mundo para destruir as obras do diabo. É quase como se 1 João 3,8, que diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, que é o mesmo texto que Marcos diz. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Parece que Marcos vai tratar exatamente, mostrando, descrevendo como o Filho de Deus destruiu as obras do diabo. E ainda destrói as obras do diabo ainda hoje. E esse primeiro momento onde ele narra como Jesus enfrentou o diabo e venceu o diabo, é apenas o começo. Nós vamos ver, por exemplo, que o primeiro milagre que Jesus faz no Evangelho de Marcos é aqui em Marcos 1, os versos 21 a 28. Se você olhar aí na sua Bíblia, né, você vai ver, nós temos a cura de um endemoniado. O primeiro milagre que Marcos vai narrar de Jesus exatamente destruindo demônios. Destruindo demônios. Ora, Marcos vai utilizar a palavra demônio, ora, Marcos vai utilizar a palavra Satanás. A primeira parábola que Marcos vai tratar é exatamente no capítulo 3, se você olhar na sua Bíblia, capítulo 3, versos 27. Capítulo 3, versos 27 é a primeira parábola que ele vai tratar, e é exatamente a parábola com relação a Satanás ser amarrado. Então, Marcos tem um olhar muito importante para isso, de que o Evangelho, que é Jesus, ele é testado e aprovado. E ele começa, então, a destruir as obras do diabo. A palavra Satanás vai aparecer no Evangelho de Marcos cerca de 5 vezes. E a palavra demônio vai aparecer cerca de 11 vezes no Evangelho de Marcos. E em todas elas, Satanás e os demônios são envergonhados, são destruídos pelo Evangelho de Deus, que é Jesus Cristo, pela boa notícia. Portanto, essa boa notícia ela foi testada e aprovada, ela é vitoriosa. Esta é a boa notícia. Esta é a boa notícia. Oh, meus irmãos, esta boa notícia que Marcos fala, que é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é a melhor notícia que nós poderíamos receber. Esta boa notícia ela é prometida no Antigo Testamento. Ela é anunciada pelo precursor. Ela é autenticada pelo próprio Deus. E ela é testada e aprovada, testada diante do enganador. Uma notícia que é testada diante do enganador e vence o enganador, vence o mentiroso. Essa notícia, ela é uma notícia verdadeira e ampla. E, portanto, ela é a boa notícia para todos os homens. Jesus conclui o seu evangelho, o trecho aqui, né, com a menção de que João Batista foi preso. Ele cumpriu a missão dele e agora é preso. Mas o texto nos mostra que Jesus agora vai para a Galileia e ele começa a pregar a boa notícia de Deus, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus. E a mensagem de Jesus, como nós já falamos, é bem direta e clara. O tempo está cumprido. Primeiro ponto da gente. O Evangelho foi prometido. O reino de Deus está próximo. Ele é anunciado por João Batista. Arrependei-vos.
arrependei-vos. Foi a pregação de João Batista. E creia no Evangelho. Eu gostaria de concluir com algumas aplicações para as nossas vidas a partir desse texto. Primeira delas, o Evangelho não é fake news. Ele é good news. Good news of God, a boa notícia de Deus. Este é o Evangelho. Para aqueles que andavam em trevas, para aqueles que estão em pecado e que só têm um destino claro por causa do pecado e da justiça de Deus, que é a condenação eterna. O Evangelho é a única boa notícia que eles precisam. E por isso nós precisamos anunciar esse Evangelho. Se você ainda não entendeu este Evangelho, se você ainda não crer neste Evangelho, talvez hoje seja o dia de você começar a crer neste Evangelho, que é a boa notícia. E com essa notícia vai alimentar a sua alma. Esta notícia, o que eu preciso fazer, pastor? É o que Jesus disse: arrependa-se e creia no Evangelho. Jesus falou isso, verso 15, veja você. Jesus falou isso, é isso que você precisa fazer. A boa notícia ainda, para aqueles que já creem no Evangelho, ela alimenta as nossas almas. Porque ela é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, ela alimenta a nossa alma. Nós precisamos, quando estivermos desanimados, nos deleitarmos na boa notícia, nos deleitarmos no Evangelho, em Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é o prometido, o anunciado, o autenticado e o testado e venceu todas as coisas. Se ele venceu todas as tentações, nós também venceremos, irmãos, todas as nossas tentações, porque nós pediremos ajuda a ele, como diz o autor da carta aos Hebreus. Terceira aplicação, se em primeiro lugar, nós devemos entender que o Evangelho é a boa notícia de Deus para aqueles que estavam em trevas. Em segundo lugar, a boa notícia alimenta a nossa alma. Em terceiro lugar, o Evangelho, com o seu poder, destrói as obras do diabo. Escute o Evangelho, ouça o Evangelho, pregue o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E é o poder que destrói as obras do diabo. O diabo nunca conseguirá enganar, nunca conseguirá parar a obra do Evangelho, a obra de Jesus. E finalmente, uma exortação muito clara para todos nós: preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho, a semelhança de Jesus. Jesus ouviu João Batista foi preso, mas ele começou a pregar o Evangelho. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a cumprirmos estas verdades, estas exortações que o Senhor nos traz em sua palavra. Vamos orar e pedir a graça do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, gratos por tua palavra, pelo ensinamento da tua boa palavra, porque nós entendemos a boa notícia, aquela que é boa notícia para todos nós, o Evangelho. Todos nós, Senhor, que andávamos em trevas, que estávamos destinados a um lugar sombrio, o Senhor nos traz a boa notícia, a salvação em Cristo Jesus. Que esta boa notícia nos mantenha firmes, que esta boa notícia nos motive, que ela nos dê ânimo e que esta boa notícia nos desperte para pregá-la a todas as criaturas. Nos ajuda, Senhor, a cumprir sempre a tua palavra. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus por essa mensagem tão edificante a todos nós, falando do verdadeiro Evangelho. Eu estava pensando aqui nas palavras de Zwinglio sobre o Evangelho. Diz assim: todos os que dizem que nada vale o Evangelho, se não é confirmado pela igreja, erram e ofendem a Deus. O resumo do Evangelho
é que nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, nos deu a conhecer a vontade de seu Pai Celestial e com a sua inocente morte nos redimiu e reconciliou com Deus. Por isso Cristo é o único caminho da salvação para todos os homens que foram, são e serão seu. Erra qualquer um que busque ou indique outra porta. De fato, é um assassino das almas e também um ladrão. Consequentemente, todos quantos ensinam falsas doutrinas, dizendo que são iguais aos evangelhos, os que valem mais do que este, também erram. Eles ignoram o que é o evangelho. Amém, irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus por essa palavra, a palavra que nos foi apresentada hoje, falando do verdadeiro evangelho, este evangelho que transformou a minha vida, a sua vida e que transformará a dos nossos irmãos escolhidos pela graça do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, mais uma semana, nós, todos os irmãos já sabem, mas o conselho se reuniu, determinou que os nossos cultos presenciais serão apenas no dia 5 de agosto, então daqui a 15 dias, 5 de julho, aliás, né? Se Deus permitir, estaremos aqui. Irmãos, vamos orar para a situação da nossa cidade, principalmente, quem ainda está com bandeira vermelha, amenizar. O Senhor possa colocar a mão sobre isso, para que essa situação esteja mais amena ainda, para que possamos voltar com todos os irmãos. Irmãos, os avisos. Nós seguimos com as nossas, durante essas 2 semanas não presenciais, com as nossas transmissões, com as nossas meditações online, todos os dias praticamente, né? Segunda, terça, quarta, quinta, às vezes no sábado também a mocidade está fazendo seus trabalhos, graças a Deus por isso. Se eu não me engano, de 15 em 15 dias, não é, Paulo? 15 em 15 dias. E esse sábado tivemos o trabalho, então será daqui a 15, sábado a 15. Mas o Senhor tem nos abençoado através dessa ferramenta da internet. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos encerrar este culto. Convido mais uma vez o reverendo Cleiton a estar orando pelos aniversariantes da semana e também impetrando a bênção. Deus abençoe os irmãos. Que você possa honrar o Senhor com a sua vida, com seus atos e com suas atitudes nesta semana. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, vamos neste momento fazer uma oração pelos aniversariantes, Paulo, Milena e Oneide, e vamos também estar orando para finalizar esse nosso momento de adoração, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te glorificamos, porque nesta noite nós podemos aprender mais da Tua Palavra, podemos orar, podemos também louvar o Teu nome, Senhor. Graças te damos, que o Senhor continue agindo em nossas vidas e tornando prática a Tua mensagem no nosso dia a dia. Ó Deus, neste momento queremos agradecer ao Senhor pelas grandes dádivas que o Senhor tem concedido à Tua igreja, em especial pela vida de Paulo, pela vida de Milena e pela vida de Oneide, que tem completado mais um ano de vida. Celebram mais uma vez, mais uma data natalícia. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, Senhor, fortalecendo, derramando graça sobre graça em sua vida. Queremos neste momento também rogar ao Senhor, que o Senhor possa abençoar cada família da Tua igreja, cada lar que está ouvindo essa transmissão. Nós rogamos a Tua graça, Senhor. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações e a comunhão do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.